Neste videocast, você vai mergulhar em conteúdos que inspiram, desafiam e transformam sua maneira de pensar. Aproveite cada minuto e não esqueça: inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas também tenham acesso a este conteúdo. Então fique conosco e aproveite! Olá, bem-vindos a mais uma exploração nossa aqui. Hoje a gente está com um material bem interessante em mãos. São trechos de Plena Satisfação em Deus, do John Piper. É, na verdade, um resumo de um livro maior, né? O Em Busca de Deus. Exato. É um material denso que condensa a ideia principal do livro maior. E a ideia central, olha, confesso que faz a gente parar para pensar, né? Que buscar prazer, mas, assim, o prazer em Deus não é só ok, mas seria um dever mesmo da vida cristã. Ele usa até o termo prazer cristão. Isso. É uma expressão que chama atenção, prazer cristão. E a nossa missão aqui, então, é meio que destrinchar isso. Como assim Deus é mais glorificado quando a gente está mais satisfeito nele? Isso não vira lógica de ponta cabeça? Dever, prazer, como isso se junta? Vamos dar uma olhada nos argumentos, nos exemplos que o texto traz? Vamos lá. É um ponto que gera muita discussão mesmo. Bom, começando por aí, então, a tese principal. Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos nele. Como eu disse, soa quase o contrário do que a gente costuma ouvir, né? Dever é uma coisa, prazer é outra, talvez uma consequência. Exatamente. É aí que está o ponto nevrálgico, digamos assim. A gente tende a separar muito, né? Obediência aqui, prazer lá. Mas o argumento do Piper, baseado em várias passagens, é que buscar ativamente essa satisfação, esse prazer em Deus, isso é um ato de obediência. Tipo um mandamento mesmo. Sim, ele aponta como mandamento. Pega lá o Salmo 37.4, deleita-te no Senhor. O Filipenses 4.4, alegrai-vos sempre no Senhor. Não são sugestões, né? São ordens, imperativos. E aquela analogia do casamento que o texto usa, achei interessante para visualizar isso. É ótima, né? Ajuda a concretizar. Imagina um marido perguntando: eu devo beijar minha esposa? É uma obrigação. A resposta é: sim, você deve demonstrar amor, mas não por uma obrigação fria. O prazer na pessoa, a alegria naquele gesto, isso é parte essencial do amor, não é um extra. Faz sentido. Então, o deleite em Deus seria parte do próprio ato de honrar a Deus. Exato. Não é efeito colateral, mas parte do pacote, vamos dizer assim. É honrar a Deus se alegrando nele. E o interessante é que, embora para nós hoje possa soar meio radical, o texto mostra que essa ideia não é nova, né? Tem uma história longa. De jeito nenhum é menção dele. O Piper faz questão de mostrar essa linhagem. Ele vai lá no Antigo Testamento, cita Moisés em Deuteronômio, falando das consequências de não servir a Deus com alegria. Pega Davi, que chama Deus de sua grande alegria, e manda a gente servir ao Senhor com alegria. Isso já no Salmo 100, né? Exato. E aí continua. No Novo Testamento, com Jesus, Paulo. Sim, Jesus mandando regozijai-vos e exultai mesmo na perseguição. Paulo, que vivia essa coisa do entristecido, mas sempre alegre, e repetia alegrai-vos. E depois, claro, Agostinho, aquela frase famosa, né? Inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Clássica. E C.S. Lewis também entra aí. C.S. Lewis é uma peça-chave nesse argumento. Principalmente com aquela ideia... Aquela que vira tudo de ponta cabeça. Que talvez nosso problema não seja querer prazer demais, mas querer de menos. É isso. Precisamente essa. É genial e contraintuitivo. Lewis diz que a gente talvez seja tipo assim, criatura sem entusiasmo. A imagem que ele usa é muito forte, né? Da criança que prefere ficar fazendo bolinho de lama no cortiço porque nem imagina o que é um fim de semana na praia. Nossa, é verdade. A provocação é: será que a gente se contenta com prazeres muito rasos, passageiros, com essas cisternas rotas que Jeremias fala? Porque a gente nem consegue conceber a imensidão da alegria que Deus oferece. A gente confunde o eco com o som original, como diz o prefácio do livro. Isso joga a gente de volta para aquela pergunta: fomos feitos para a glória de Deus ou para o nosso prazer?
O texto diz que é uma falsa escolha, né? Exato. Não precisa escolher. A resposta, muito baseada em Jonathan Edwards, aquele teólogo puritano, é que as duas coisas estão amarradas. Uma não existe sem a outra na prática. Como assim? Edwards diz algo como: Deus é glorificado não só quando a gente contempla a glória dele, mas quando a gente se alegra nela. Ou seja, a gente glorifica Deus ao se alegrar nele. É o ato de se satisfazer nele que o glorifica. Entendi. Não é ou um ou outro, é um através do outro. Perfeito. É um através do outro. E aquela análise de Filipenses 1 que o texto faz, de Paulo falando que morrer é lucro. Essa é radical. Como que vê a morte como lucro glorifica Cristo, segundo o texto. Então, esse é um ponto crucial para entender a lógica toda. Paulo diz lá em Filipenses 1:20 que o desejo dele é que Cristo seja engrandecido no corpo dele, seja na vida ou na morte. E logo depois ele justifica, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ok, mas como a morte dele engrandece Cristo? O texto argumenta que é porque, para Paulo, morrer significava partir e estar com Cristo. E isso, para ele, era incomparavelmente melhor do que viver aqui, ao ponto de ele chamar a morte de lucro. Ah, entendi. Quando ele valoriza a presença de Cristo acima da própria vida, a ponto de ver a morte como um ganho por causa de Cristo, ele está mostrando de forma muito poderosa o quão valioso e desejável Cristo é. Entende? Viver Cristo como o tesouro supremo na vida ou na morte é o que o glorifica. Certo. Então a conclusão lógica é: se Cristo é tão valioso que até a morte para estar com ele é lucro, então buscar nossa satisfação nele é a forma mais elevada de mostrar o valor dele. E isso se torna um dever. Exatamente. Buscar essa satisfação não é só um direito, vira um dever para quem quer glorificar a Deus de verdade. Entendi. E isso amarra com outra crítica que o material faz, né? A de um cristianismo muito focado só em decisões, em atos da vontade, e que talvez esqueça das afeições, dos sentimentos do coração. Isso, perfeito. O texto pega pesado nisso. De novo citando Edwards. A verdadeira religião, em grande parte, consiste em afeições. Não é só decidir seguir a Cristo, é amar a Cristo, se alegrar nele. Temer a Deus, ter esperança nele. Usa o exemplo de 1 Pedro 1:8, que elogia os cristãos por amarem a Cristo sem ver e por se alegrarem nele com gozo inefável. E a Bíblia tá cheia disso, né? Mandando sentir coisas. Exato, não só descreve, mas ordena alegria, esperança, temor, paz, tristeza pelo pecado, desejo por Deus, compaixão, gratidão, humildade, amor fervoroso, como diz lá em 1 Pedro também, para amar de coração uns aos outros ardentemente. Contentamento, em Hebreus. Essas emoções, essas afeições, não seriam, opcionais. São parte da resposta que Deus quer. Mas a gente sabe, né? A vida não é linear. E quando essa alegria some? Quando o coração tá frio? O que o texto sugere? É só sinta alegria e pronto. Não, seria irrealista, né? A abordagem é bem prática, na verdade. O texto reconhece que essa alegria pode faltar e dá um caminho em 3 passos. Primeiro, reconhecer e confessar. Admitir que essa frieza é uma falha, um pecado mesmo, porque não estamos cumprindo o mandamento de nos alegrar nele. Isso já é um passo importante. Não varrer para baixo do tapete. Ok, confessar. E depois? Segundo, orar. Pedir sinceramente que Deus mesmo trabalhe no coração e restaure essa alegria. Como Davi faz no Salmo 51, pedindo a alegria da salvação de volta. Reconhecer que essa alegria é um dom, uma obra da graça. E o terceiro passo? Enquanto a alegria não vem. Terceiro, perseverar no dever. Não abandonar a obediência externa só porque o sentimento não está lá. Continuar fazendo o que é certo, mas, e aqui está o pulo do gato, fazer isso na esperança e com a intenção de que o próprio ato de obedecer, feito buscando a Deus, possa ser o canal que Deus usa para reacender essa chama no coração. Entendi. Não é ignorar o sentimento, mas buscar a restauração dele através da obediência e da oração. É bem diferente. Muito diferente. É reconhecer que o sentimento importa tanto que a falta dele é um problema a ser tratado.
e a presença dele é um milagre a ser pedido. Lembra daquela oração de Agostinho? Dá-me o que me ordenas amar-te, alegrar-me em ti e ordeno o que quiseres. É depender de Deus até para sentir o que ele manda. Faz todo sentido. Mas aí vem outra questão que sempre surge. Se a busca pela nossa satisfação em Deus é tão central, como isso não vira egoísmo? Principalmente no amor ao próximo. A Bíblia fala lá em Coríntios 13 que o amor não busca os seus interesses. Como conciliar? Ótima pergunta. É uma tensão real que o texto enfrenta de cara. A interpretação tenta harmonizar esse versículo 5, não busca seus interesses, com o versículo 3 do mesmo capítulo, que diz que mesmo se eu der tudo aos pobres, sem amor, nada disso me aproveitará. Opa, então tem um aproveitar legítimo no amor. Interessante esse contraste. Pois é. A solução proposta de novo na linha de Edwards é que o amor de verdade não busca o interesse próprio às custas do outro, de forma egoísta, mas ele encontra a própria alegria, a própria satisfação na felicidade e no bem-estar santo do outro. O seu coração meio que se expande, sabe? O bem do outro vira parte do seu próprio bem. E o exemplo dos cristãos da Macedônia em 2 Coríntios 8 ilustra isso bem, né? Perfeitamente. É o caso de estudo que o texto usa. Paulo fala como eles, mesmo na pobreza e na tribulação, tiveram uma abundância de alegria tão grande que isso transbordou em generosidade. De onde veio essa alegria toda? Da graça de Deus neles. E eles não deram por obrigação, né? Pelo contrário, eles pediram para participar, insistiram com Paulo para terem o privilégio de ajudar os outros santos. A alegria deles em Deus era tão grande que transbordava em amor prático. Então, o amor ali não é visto como um fardo, mas como essa expansão, esse transbordar do prazer em Deus que se alegra em suprir a necessidade do outro. Então, quando Jesus diz mais bem-aventurado é dar que receber, isso seria uma motivação válida e não egoísta? Exatamente. Buscar essa bem-aventurança, essa alegria maior que vem do dar, se torna uma motivação legítima e poderosa para a generosidade dentro dessa lógica. Entendo a lógica, mas ainda fico pensando. Na prática, como a gente diferencia essa busca pela alegria na felicidade do outro de um egoísmo mais sutil? Sabe, muita gente ainda vai achar estranho buscar o próprio proveito no amor. É uma linha tênue, reconheço. Mas o texto diria que a diferença está na fonte e no objeto da alegria. O egoísmo busca prazer em si mesmo ou nas coisas, usando os outros como ferramenta. O amor cristão, como está descrito aqui, busca prazer em Deus, primariamente, e esse prazer transborda. Ele leva ações que buscam o bem e a alegria do outro, especialmente a alegria santa do outro, a alegria em Deus, e encontra satisfação nisso. A alegria não está em usar o outro, mas em ver o outro florescer, principalmente para Deus. É menos o que eu ganho do outro e mais como a minha alegria em Deus transborda para o outro e como eu me alegro com isso. Ok, acho que captei a nuance. E essa ideia de buscar satisfação em Deus também mexe com outras coisas, como orgulho e autocomiseração. Mexe totalmente. A lógica é que essa busca mina os dois pela raiz. Porque tanto o orgulho, se gabar do sucesso, quanto a autocomiseração, buscar pena ou admiração no sofrimento, vem de um foco no eu. Olha como eu sou bom, ou olha como eu sofro, coitado de mim. É verdade, ambos colocam o eu no centro. Exato. Mas se a sua fonte de satisfação é Deus, você se coloca numa posição radicalmente dependente. Você precisa da graça dele, da alegria que ele dá. Não tem do que se gabar se tudo é recebido, e também não tem por que ficar se lamentando como se o sofrimento fosse o fim do mundo, se você tem um tesouro maior, uma alegria maior em Deus. E como isso funciona na prática, assim, no dia a dia? Tem exemplos no texto? Tem. Um é aceitar o sofrimento agora por causa da alegria futura que Deus promete. Como Jesus ensina lá em Mateus 5. Regozijai-vos e exultai na perseguição, porque a recompensa no céu é grande. Isso tira o foco da perda aqui e agora. Outro exemplo é o daquele professor que, quando elogiado por fazer um trabalho humilde, respondeu citando o Salmo 84. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Ah, dizendo tipo... Não me admirem, eu só estou buscando minha alegria em servir a Deus onde Ele me colocou. Exatamente. Essa atitude desmonta o orgulho, não sou eu, é a alegria nele, e a autocomiseração. Não é um peso,
é onde eu acho prazer nele. O foco vai todo para o valor daquele que satisfaz a alma. Certo. Acho que entendi bem essa base filosófica, digamos assim. Vamos ver então como isso se aplica em áreas concretas da vida. Começando pela adoração na igreja. Como essa ideia de buscar satisfação em Deus muda o jeito de ir para o culto? Muda tudo. A visão que o texto apresenta é que adorar de verdade não é só sobre o que a gente dá para Deus. Louvor, oferta, tempo. É, antes de tudo, sobre o que a gente recebe dele. Ou melhor, é sobre encontrar nossa satisfação nele. Então, critica aquela ideia de vou para a igreja só para dar, não para receber? Critica, sim. Diz que a gente deveria ir faminto por Deus, buscando nele a satisfação que a nossa alma precisa, como a corça que busca água. Deus seria mais honrado quando a gente reconhece que só Ele satisfaz e o busca como nossa fonte de alegria. Isso faz a adoração ser totalmente centrada em Deus, na grandeza dele, e não na nossa performance. Sabe? Faz sentido. E isso também blinda a adoração de virar só um meio para outros fins. Tipo, vamos adorar para arrecadar mais, ou para motivar o pessoal. Exatamente. Se a essência da adoração é se satisfazer em Deus, essa satisfação é o ponto final, é o clímax. Não dá para usar isso como ferramenta para outra coisa. Fala, vamos nos satisfazer em Deus para que as finanças melhorem. Diminuiria o valor infinito de Deus. A adoração genuína termina nele. E aí aquela passagem de Hebreus 11:6 fica super importante. Quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Buscar a Deus como nossa recompensa é parte de agradá-lo. Ok, na adoração fica claro. Mas e no casamento? Ali a dinâmica é entre duas pessoas. Como essa busca pela própria alegria na alegria do outro funciona sem virar uma coisa meio egoísta ou manipuladora? A lógica é a mesma, mas aplicada na relação. O texto usa Efésios 5 como base, com Cristo e a igreja como modelo. Argumenta que Cristo se entregou pela igreja não só por altruísmo, mas para a santificar, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Ou seja, a alegria e a glória de Cristo estavam ligadas à santidade e glória da igreja. Ele buscava a sua alegria na beleza dela que ele mesmo estava formando. E como isso se aplica ao marido e à esposa? A instrução para os maridos é amar as esposas como Cristo amou a igreja e como amam seus próprios corpos. Aí Paulo conecta. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque são uma só carne. A ideia é que se dedicar de verdade ao bem-estar, à santidade, à alegria do cônjuge não é só um dever para o outro, mas é o caminho para a sua própria alegria mais profunda. E vice-versa, claro. Então não é egoísmo, mas reconhecer que a alegria está ligada. Isso. É reconhecer que, na aliança do casamento, a sua felicidade está amarrada na do outro. A infelicidade viria não de buscar prazer, mas de buscar de forma isolada, egoísta, às custas do outro, em vez de buscar a alegria juntos, a alegria na alegria santa do parceiro. Entendi. Mudando de área agora, finanças. O material parece ter uma visão bem forte e direta sobre dinheiro, né? Bem forte mesmo. É uma aplicação bem prática desse princípio todo. O texto usa muito 1 Timóteo 6, que fala duro contra o amor ao dinheiro e o desejo de ficar rico. Chama isso de raiz de todos os males, que leva à tentação, a laços e até à ruína. E qual seria a alternativa? A alternativa é o que Paulo chama de grande fonte de lucro. A piedade com contentamento. E como se chega nesse contentamento? Só falando, estou contente? Não, ele vem de duas coisas, segundo o texto. Primeiro, entender que as coisas materiais são passageiras. Nada trouxemos para cá, nada podemos levar. Isso está lá em 1 Timóteo 6. Segundo, confiar na suficiência de Deus. Tendo o que comer e vestir, estejamos contentes. E isso se conecta com Hebreus 13, que manda não ser avarento, porque Deus prometeu: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A segurança está na promessa dele, não no dinheiro no banco. Então, o dinheiro que a gente tem, qual seria o uso certo segundo essa visão? Não para acumular luxo ou buscar segurança aqui na terra, mas usar como ferramenta para juntar tesouros no céu.
Lembra de Jesus falando em Lucas 12? Vendei os vossos bens, dai esmola, fazei bolsas que não envelhecem. Na prática, isso significa ser generoso, ajudar quem precisa, apoiar causas de misericórdia e, muito importante, sustentar a pregação do Evangelho, a obra missionária. E tem aquela ideia do estilo de vida de tempos de guerra, Isso. citando Ralph Winter e a analogia do navio Queen Mary. Em tempo de paz, era um luxo. Em tempo de guerra, virou transporte de tropa, básico, focado na missão. A vida cristã seria como um tempo de guerra espiritual. O foco tem que ser no avanço do reino, não no nosso conforto exagerado. Essa analogia da guerra leva direto para a última aplicação, missões. O texto parece que coloca missões lá no topo dessa busca por satisfação em Deus, né? Totalmente. É quase a expressão máxima do prazer cristão. Porque o ato de deixar tudo, casa, conforto, segurança, família, por amor a Cristo e pelo Evangelho, geralmente é visto como o maior sacrifício possível. E não é. É uma perda real, claro, em termos terrenos, mas olhando pela lente do prazer cristão, esse sacrifício vira um investimento na alegria eterna, na alegria mais profunda. Como assim investimento? O texto lembra da promessa de Jesus em Marcos 10. Quem deixa essas coisas por causa dele e do Evangelho, recebe 100 vezes mais, já aqui, em irmãos, irmãs, mães na fé, e perseguições também, e a vida eterna depois. A troca é vista como vantajosa. O lucro maior não é material, mas é a profundidade da relação com Cristo, a riqueza da comunhão com a família de Deus no mundo todo e o sofrimento que vem junto, quando a gente enfrenta olhando para a alegria que está prometida e para o valor de Cristo, vira um testemunho poderoso. Os exemplos de missionários que o texto cita são muito impactantes nesse ponto, né? Demais. São apresentados como prova viva disso. O David Livingstone, depois de décadas na África, dizendo: eu nunca fiz sacrifício algum, porque ele via recompensa como muito maior. O Samuel Zwemer, que perdeu filhas no campo missionário entre muçulmanos, e ainda assim falou da alegria pura da obra, que faria tudo de novo. Lot Moon também, né? Sim, Lori Moon na China, falando que não pode haver alegria maior do que salvar almas. E claro, a frase do Jim Elliot, que morreu no Equador: não é tolo quem entrega o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. A lógica é sempre essa. O sofrimento por Cristo, visto à luz da alegria superior nele, mostra para o mundo o valor imenso de Cristo. Uau! É realmente impactante. Então, tentando amarrar tudo que a gente conversou, a mensagem principal desses trechos do Piper é que buscar radicalmente a nossa maior satisfação em Deus não é egoísmo. É, na verdade, o jeito de glorificar a Deus. E isso muda tudo. Como a gente adora, como ama os outros, o casamento, o dinheiro e, no fim das contas, até o chamado para levar o evangelho para todo mundo. É um chamado para não se contentar com pouco, com os bolinhos de lama, mas buscar sem parar a alegria de verdade, a alegria eterna que só Deus pode dar. É isso. Perfeito. Exatamente isso. E talvez, sabe, uma coisa para quem está ouvindo levar para pensar. Algo que fica martelando aqui. Se essa visão está certa, como é que a busca consciente, sabe, intencional, pela nossa alegria em Deus, mesmo no meio do sofrimento, do sacrifício como a gente viu nos missionários, como isso poderia redefinir o que a gente acha que é uma vida de sucesso? Uma vida plena, significativa. O texto está sugerindo que é justamente nessa busca apaixonada, que não foge do preço porque vê que Cristo vale mais que qualquer perda, é aí que o valor supremo de Cristo brilha mais forte. Brilha para o mundo que está desesperado por satisfação e não sabe onde encontrar. Com certeza. Uma perspectiva desafiadora, profunda mesmo, essa que a gente viu nesses trechos de plena satisfação em Deus. Bom, com isso a gente encerra a nossa análise de hoje. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se este conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe e inscreva-se para não perder os próximos episódios. Até o próximo videocast!